Hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo. Por que toda vez eu paro para pensar? Para tentar ter a frase perfeita. Tá ligado? É sempre assim. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo. Eu sou Bárbara Medeiros, psicóloga, especialista em saúde mental e dependência química e consteladora sistêmica. Roda a vinheta! O que é o perfeccionismo? É um movimento, ou melhor, é uma lógica de pensamento que tem a pretensão, a idealização ou o desejo de ser impecável, ou seja, uma necessidade extrema de não cometer erros algum. Menina, eu sou muito perfeccionista, porque o quanto esse conteúdo tá mexendo aqui, ó. Eu tô sentindo vibrar todinha. Que necessidade de que as coisas saiam perfeitas, por mais que eu enxergue o quanto isso é nocivo. Caramba, bora fazer diferente, né? No final das contas, o perfeccionismo ele é caracterizado pela premissa da autocobrança, que é um movimento nocivo e adoecedor. Ixi, ó, chega a estar aqui tremendo. Caramba, acho que o maior desafio para mim vai ser falar desse tema. Eu tô começando a me arrepender. O porquê que eu escolhi esse tema, que é um tema que ainda faz muito parte do meu sistema, assim, do meu cotidiano, da minha forma de pensar. Porque o perfeccionismo é, para além de uma característica de personalidade, é uma lógica de pensamento, né? É a forma como funciona o pensamento. E às vezes nada é mais fácil, né? Mas gerenciar comportamentos traz uma certa segurança porque você consegue controlar os seus pensamentos, os seus comportamentos. É uma necessidade de controle. O perfeccionista, ele tem necessidade de controle. Isso, tem. Agora, o que eu de fato estou trazendo agora é que quando a gente vê que existem padrões comportamentais que precisam ser trabalhados ou ressignificados, na minha opinião, é como se fosse mais acessível trabalhar e ressignificar os comportamentos. Porque, por exemplo, você tem aquele comportamento, ok, ele é nocivo. O que é que você faz? Um movimento contrário. Isso gera dor, precisa ser visto, precisa ser trabalhado dentro de um processo terapêutico, sim, mas você tem consciência do alvo, do comportamento que precisa ser transformado. Mas quando a gente fala de perfeccionismo, é uma lógica de pensamento, minha gente. É a forma como nós estamos acostumados a pensar. E isso, consequentemente, interfere no cotidiano, nas relações, nos comportamentos. Mas, para além disso, é uma lógica de pensamento que é nocivo, que traz desgaste emocional, mental. Sim. E que E te paralisa total. paralisa total. E aí o que é que você faz? Ressignifica a forma de pensar. Aí, meu querido, aí vá na terapia de verdade. Por quê? Comportamento, ainda existem várias outras alternativas de você trabalhar. Sei lá, vamos supor, eu preciso emagrecer, né? Então, eu preciso trabalhar o meu padrão comportamental de comer compulsivamente ou do sedentarismo, certo? O que é que eu faço? Ok, eu vou chegar para você e vou dizer, vá na terapia. Mas para além disso, vá na academia. Sim. Certo? E você sendo perfeccionista? E aí? É transformação interna. A gente está falando de transformação interna. E como identificar o perfeccionismo? Quando a gente fala de como identificar esse movimento de perfeccionismo,
Eu vejo que o primeiro desafio é chegar nesse reconhecimento, porque não é fácil. Normalmente o que nós temos como visão de mundo, né? Eu quero dar o melhor, eu quero que as coisas saiam bem feitas. E a gente entra nesse movimento de autocobrança sem nem conseguir ter esse insight de reconhecimento quando a gente está imerso à necessidade excessiva de que as coisas saiam perfeitas como nós planejamos. E reconhecer isso é desafiador por razões óbvias, já que a gente vive numa sociedade que estimula bastante e até ensina a gente que o êxito, a perfeição, está vinculada a uma posição social, está vinculada a status. Então, quando a gente associa o sucesso à perfeição, a conquista à perfeição, a realização à perfeição, a gente não consegue enxergar que as nossas imperfeições são tão qualificadas ou favoráveis ao nosso sucesso, conquista e realização, como se a gente, se a gente for perfeito, né? Clarice Lispector dizia que é perigoso você cortar os seus próprios defeitos, porque você não sabe qual é o seu defeito que sustenta toda a sua estrutura. Caramba, que massa. Perfeito. E as consequências que essa estrutura... Oi, mamãe, tá falhando. Calma. Se ama, se veja, se acolhe, se respeita, respira, inspira. Nem tudo precisa ser perfeito, Bárbara. E as consequências que essa estrutura de pensamento perfeccionista pode trazer para a nossa vida são grandes, nocivas, e que não só prejudica a gente, mas prejudica quem se relaciona com a gente. Mas vamos falar das consequências. Uma delas é a frustração. Então, geralmente, quem vive a ânsia desse movimento do perfeccionismo se frustra com muita facilidade. Outra é um nível elevado de ansiedade. Então a pessoa vive constantemente num nível de expectativa e de excitação que passa a ser prejudicial. Rebaixamento de autoestima, né? A pessoa fica ali sem se sentir bom o suficiente enquanto a idealização do perfeito não estiver no concreto. Outra consequência é as crenças limitantes de falta de merecimento que são desenvolvidas. E além disso, o perfeccionista acaba construindo vários obstáculos para se desenvolver para a vida, por acreditar que enquanto os seus objetivos não estiverem numa lógica perfeita para serem realizados, ele não vai, não faz, não realiza. A necessidade de controle sobre tudo. Essa talvez seja uma das consequências que o perfeccionismo traz para a vida do ser humano, que mais afeta as suas relações interpessoais. Porque o perfeccionista ele não quer controlar só os seus comportamentos, mas tudo que o cerca. Aí vira um bolo doido, né? Porque aí todo mundo sofre, né? Sofre quem cobra, porque não tem sua expectativa atingida, e sofre quem é cobrado, porque entra na
sensação de obrigação de ter que dar conta atender. do recado dos outros. E outra coisa, aí você entra naquela coisa da dependência emocional. Aí lascou. Aí assiste o vídeo anterior. Porque entra na dependência emocional, né? E a gente pode, inclusive, trazer assim, que tipo, o perfeccionismo é uma lógica de pensamento que sustenta a dependência emocional, Sim. né? Um dos fatores que sustenta o padrão de dependência emocional, além da fadiga, da exaustão, do medo recorrente de estar ali, né? Sem conseguir dar conta, e muitos outros sentimentos que acabam estimulando essa insegurança. E como gerenciar esse tal de perfeccionismo emocionalmente falando? A primeira coisa é tomando consciência dessa lógica de pensamento que eu já falei para vocês e começando a se render, entende? Então, toda vez que a gente se perceber nesse lugar de autocobrança, de que as coisas aconteçam como nós criamos expectativas, a gente para, respira e entende que as coisas precisam andar como tem que ser, compreendendo que você pode dar sempre o seu melhor. E o seu melhor é até onde você consegue dar. E não naquela sensação de se sentir estrangulado, sabe? Para que as coisas aconteçam como está no campo do ideal. Feito isso, iniciar um movimento de autoacolhimento mesmo, né? De entender que você tem o seu limite. Ou seja, a principal alternativa que eu vou trazer para vocês aqui, para gerenciar as emoções, quando você se percebe nesse movimento perfeccionista, é conversar com você mesmo. Começa a dialogar consigo, acolhendo essa sensação, acolhendo essa emoção e dizendo, por exemplo, Bárbara, você está pensando, né, nesse movimento de autocobrança. O que é que você faz? Ok, se acolhe, faz carinho com você, faz carinho à sua alma, faz carinho aos seus pensamentos. Começa a conversar consigo mesmo e dizer, vou fazer o meu melhor e vou oferecer para o meu público, por exemplo, o que eu tenho de melhor, que é o meu conhecimento, sem precisar ter que ser perfeita para trazer um conteúdo que pode ser construtivo para todo mundo. Aí eu converso comigo, me acolho, faço carinho ao meu ego, né? Porque aí eu entendo que eu realmente não preciso ser perfeita e também começo a entender que o que eu estou dando para vocês é o meu melhor. Mas respeite seu tempo. Sempre respeitando o tempo. Porque o meu melhor é o que eu tenho para dar hoje, né? Eu não posso esperar que o meu melhor chegue, que aí eu entro no perfeccionismo, entro na sabotagem. O meu melhor é o que eu tenho hoje. Seja nas relações, seja no carinho, seja no amor, seja numa prova, seja em qualquer das circunstâncias da vida. O melhor que eu tenho para dar é o que eu tenho hoje. E eu não preciso deixar de fazer, de realizar, de cumprir minhas metas só porque eu estou esperando o tempo certo ou as coisas acontecerem como eu idealizei para fazer a coisa acontecer. Não dá mais. Né? Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram do conteúdo que eu trouxe hoje, clique no gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera. E vá na terapia. Ai, vá na terapia. Vá na terapia. Porque os conteúdos que a gente trabalha aqui são conteúdos densos. A ideia é trazer um conhecimento acessível, mas são conteúdos densos. E é importante a gente procurar ajuda. Sozinho, a gente não consegue se tratar, gente.
sozinho, a gente não consegue se tratar. A gente precisa de ajuda. E a gente precisa desenvolver consciência, humildade para pedir ajuda.